Olá, sejam bem-vindos ao canal Britiolan, Comunidade Monoteísta. Nesta quarta-feira, estamos em conexão com todas as pessoas que desejam meditar, desejam refletir sobre a atuação atual da existência das pessoas, a sua manifestação por liberdade e também as manifestações de autoritarismo que traz sobre toda a humanidade a intranquilidade, o sofrimento e a dor. Bem, hoje nós queremos conversar com vocês dentro das chamadas cartas consoladoras, que trazem uma mensagem de paz e de esperança. Bem, nós iremos hoje conversar sobre as nossas origens, o nosso passado, a nossa vivência inicial. E o nosso tema será Éden, uma imersão às nossas origens. Quando nós descobrimos na história da humanidade informações interessantes que nos fazem lembrar de um passado remoto, mas de um passado em que havia a tranquilidade, havia a paz e havia segurança. Hoje nós estamos vivendo num verdadeiro caos, e este caos se relaciona com a não prática de princípios saudáveis que trazem à população ou à humanidade a probabilidade de sobreviver ao caos. Eu estou com uma mensagem interessante aqui no livro Matrix Divina, uma jornada através do tempo e do espaço. Uma mensagem interessante, uma mensagem revigorante, uma mensagem que nós teremos informações sobre os dias em que vivemos. Eu vou ler na página 29 uma informação que é entregue nesse livro Matrix Divina de Greg Braden. É o autor do best-seller O Código de Deus. Eu vou ler essa passagem que é muito interessante. Diz assim: há muitos anos o mundo era bem diferente do nosso mundo de hoje. Começou o nativo guardião da sabedoria. Existiam menos pessoas, vivíamos mais perto da terra. As pessoas entendiam a linguagem da chuva, as colheitas, e o grande Criador sabiam que ele existia e que até mesmo como falar com as estrelas e os povos do céu. Estavam cientes de que a vida é sagrada e que ela vinha do casamento da Mãe Terra com o Pai do céu. Era uma época em que tudo estava em equilíbrio e as pessoas eram felizes. Fecha aspas. A palavra-chave da nossa observação é a palavra era uma época em que tudo estava em equilíbrio e as pessoas eram felizes. Bem, o que aconteceu com as nossas origens? Que manifestação cósmica ocorreu para que o mundo entrasse num desequilíbrio constante e que, apesar de um processo evolutivo racional, sombras ainda pairam pelo desequilíbrio, pela desconexão com o poder cósmico. Sem sombra de dúvidas, quando o homem foi colocado numa região celeste chamada de Éden, tinha como finalidade preparar uma gama de pessoas que se tornaria a humanidade e estaria sempre em conexão com o Criador. As interferências externas do próprio cósmico
trouxe naturalmente personagens que interferiram no DNA cósmico e trouxeram, portanto, o desequilíbrio, e o Éden deixou de existir. Uma pausa. Um pouco de água. E a lembrança do passado nos traz a uma imersão às nossas origens. A partir desse desequilíbrio cósmico, ocorreram situações que nos trouxeram a dor e o sofrimento. E que, apesar das reações do próprio cósmico, que trouxe a presença de uma catástrofe chamada dilúvio, a correção ainda continua, porque este mundo ele está fraturado e nós somos chamados a participar desse Tikkun Olam, desta cura, dessas quebras que existem diante do desequilíbrio cósmico. Como poderemos voltar às nossas origens? Voltando-nos ao projeto do Criador, voltando-nos ao equilíbrio. Era uma época que estava em equilíbrio e as pessoas eram felizes. O que o Criador tem preparado para nós? As Escrituras antigas dizem que o Criador fez a terra não para ser destruída, mas para ser habitada. Aqui está o processo de redenção, o novo equilíbrio cósmico que fará dessa terra um lugar de glórias, de alegria e de equilíbrio cósmico, com a conexão perfeita junto ao eterno Criador. Bem, nós iremos agora para as nossas cartas consoladoras. Acredito que hoje nós teremos uma informação do Eterno para conosco. Teremos a primeira carta, carta consoladora, um oráculo terapêutico, e teremos a segunda carta. Vamos para a primeira carta. O que é que diz? Não vemos o caminho todo, mas, à medida que fazemos a nossa parte, estamos recebendo pistas que sinalizam para onde devemos seguir. Um dia de cada vez, mas sempre. Enquanto a humanidade está deslocada em informações apocalípticas que só geram caos, nós estamos anunciando uma redenção em que os filhos da luz triunfarão sobre os filhos das trevas. Vamos então para a segunda carta consoladora, que diz assim: quando a vida fica bagunçada, leia-se caos, é sinal de que ela está entrando em um processo de organização, de alinhamento com o seu propósito. A vida triunfará sobre a negatividade e a morte. E nós teremos oportunidade de reviver os nossos primórdios e, consequentemente, a transição planetária, quando essa Terra se tornará um lugar de paz e de alegria. E diz a profecia: e será que de uma lua nova a outra, e de um Shabat a outro Shabat, toda a humanidade virá perante mim me adorar. Pense nisso. Bem, nós chegamos ao final de nossas cartas consoladoras, esperando que na próxima sexta-feira, no início do Shabat, vocês possam estar conosco. Obrigado, Criador, pela oportunidade. Faze-nos voltar eterno e voltaremos
renova os nossos dias, como nos tempos antigos. Seja luz.